A guerra comercial ganhou um capítulo ainda mais tenso nesta quarta-feira, com a entrada em vigor da tarifa total dos Estados Unidos de 104% sobre os produtos da China. Donald Trump diz ainda acreditar que em algum momento a segunda maior potência econômica do mundo vai aceitar um acordo. Enquanto os gigantes não chegam a um consenso, o conflito tarifário continua causando enormes perdas financeiras. No total, as importações de 86 países estão agora sujeitas a tarifas mais altas, que variam de 11% a 84%. A China terá tarifas líquidas totais de 104% sobre seus produtos exportados para os Estados Unidos. A nova e massiva taxa tarifária reflete um imposto de 20% imposto anteriormente, uma tarifa adicional de 34% e um aumento de última hora de 50% que Trump assinou na terça-feira à noite. O prazo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu à China para recuar em tarifas retaliatórias terminou. O país asiático tinha até o meio-dia desta terça-feira, 1 da tarde no horário de Brasília, para retirar as tarifas retaliatórias de 34% impostas contra os Estados Unidos. Também passam a valer, a partir de hoje, as tarifas recíprocas individualizadas, mais altas, impostas aos países com os quais os Estados Unidos têm maiores déficits comerciais. A intensificação da guerra tarifária tem gerado incertezas no mercado global. Analistas temem que as tarifas adicionais possam levar a uma recessão global, afetando a demanda por produtos e commodities, o que pode impactar negativamente os mercados financeiros. As bolsas de Nova York perderam os ganhos acumulados e encerram a sessão de terça-feira em queda. O Standard & Poor's fechou abaixo dos 5.000 pontos pela primeira vez em um ano. O Dow Jones caiu 0,84% e o Nasdaq perdeu 2,15%. Outro destaque negativo de ontem ficou por conta da Apple. A ação da Big Tech caiu quase 5%. Desde o fechamento dos mercados em 2 de abril, o papel da Apple já perdeu 20,4%, queda de 693 bilhões de dólares em valor de mercado. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que Trump com certeza quer que os iPhones sejam fabricados nos Estados Unidos. Atualmente, a maioria dos produtos da Apple é montada na China. O total de perdas globais desde o anúncio do tarifaço já soma 10 trilhões de dólares. Vamos conferir o que é destaque no site da CNBC Internacional? Olha só, já está na tela para você. A China diz que continuará a tomar contramedidas resolutas e energéticas à medida que as tarifas dos Estados Unidos entram em vigor. Conforme o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, se os Estados Unidos realmente querem resolver o problema por meio do diálogo e da negociação, devem mostrar uma atitude de igualdade, respeito e benefício mútuo. Em um documento oficial divulgado pelo Gabinete de Informação do Conselho de Estado, a autoridade chinesa disse que se os Estados Unidos insistirem em aumentar ainda mais as suas restrições econômicas e comerciais, a China irá resolutamente combater e lutar contra o país até o fim. Pequim disse esperar que os Estados Unidos cheguem a um acordo e levantem imediatamente as barreiras comerciais unilaterais, ao mesmo tempo em que reiterou sua abertura para fortalecer o diálogo. Maria Almeida já está com a gente aqui no estúdio, como todas as manhãs. Bom, Mari, de fato agora chegou a hora, né? De fato começa o reset mundial e essa tarifa de 104, Não aumenta mais ainda, não aumenta mais. 104. 104% é impraticável, né? Praticamente vai inviabilizar aí todas as trocas comerciais e o comércio internacional. Bom dia. Bom dia, Paula. Muito bom dia para quem está nos assistindo. Sim, hoje é o dia que passam a valer, né? Essas grandes tarifas aí que estavam sendo, ou achamos que passam a valer, né? Até que se diga o contrário. E isso tem um efeito gigantesco no comércio. E o que está aí pouco no centro do debate agora é será que vale mesmo? Será que vai ou não vai? Será que tem algum limite para essa negociação? Bom,
Os dois, digamos, o mundo inteiro está envolvido, porque os Estados Unidos acabou colocando esse tarifaço em vários países, mas os dois principais players aí envolvidos são Estados Unidos e China, e eles que estão no centro do debate da nossa observação para o dia de hoje. Qual que é o tom que a China tem adotado e adotou novamente hoje, nesta quarta-feira, frente ao 104? Quando o Donald Trump coloca 50% a mais e eleva para 104, o que diz a China? Bom, eu vou continuar também aumentando. Se o tom dos Estados Unidos aumentar, eu vou aumentar o meu tom também. Ou seja, dizendo que a coisa vai seguir escalando. Isso tem algumas ferramentas aí que a gente estuda dentro da economia, que é a teoria dos jogos, na política também se estuda a teoria dos jogos, que esse tipo de ação que está acontecendo é o que se fala da estratégia tit for tat. O que está acontecendo? Na verdade, para cada ação de um jogador, o outro responde mais ou menos na mesma estratégia. Então, Trump ataca, China ataca. Trump ataca, China ataca. Neste modelo, quando se pensa esse jogo, tem essa escalada contínua, e aí a gente precisa ver qual que é o limite, mas tem também a possibilidade de que quem está dando o tom, se é recíproco sempre a troca, se vier uma indicação de sair do ataque e ir para a cooperação, se for uma alteração da estratégia, em vez da estratégia de ataque, a estratégia de cooperação, ou seja, sinais de negociação, o outro lado, dado que está nesse perfil de reagir na mesma moeda, pode reagir com cooperação e tem espaço para uma entrada em negociação. Muito bem, isso é o que o Donald Trump disse que está esperando que a China faça, mas na verdade ele está esperando que a China não reaja, o que é diferente de esperar uma cooperação, porque o tom da cooperação precisa vir a princípio dos Estados Unidos. Por que eu estou dizendo isso? Seja porque começou com os Estados Unidos, seja porque os termos da possibilidade do ganha-ganha ou da negociação em si desses dois países não estão nada fáceis de ser compreendidos. Vamos lá, de onde parte Donald Trump na relação com a China? Tenho um grande déficit. Logo, fui explorado pela China, quero reduzir esse déficit. Mas esse é um pedaço da história. Porque se tem um déficit, significa o quê? Que você está comprando mais do que vendendo com a China. Tá, a indústria então foi prejudicada. Mas quem foi beneficiado? Só a China? Não, os consumidores americanos que sustentaram durante décadas uma capacidade de consumo muito maior do que a capacidade de produção. Pagando como? Pagando com poupança internacional, com recursos internacionais que entravam de maneira barata nos Estados Unidos. Inclusive com o quê? Com a China. Como assim os recursos entram baratos nos Estados Unidos? Boa parte do que a China ganhava com as suas exportações era em dólar. E ela acumulava esses dólares aonde? No mercado americano, nos títulos dos Estados Unidos. Com isso, financiando o governo americano e financiando a economia americana a juros muito baixos, porque era a grande alternativa de moeda internacional. Então, esse cenário é um cenário de que China, de fato, produz com os trabalhadores chineses, mas com tecnologia americana, com reconhecimento americano, né, com financiamento americano e com importação e consumo americanos. Esse era o padrão. Qual que é a outra possibilidade de ganha-ganha? O Trump quer forçar a ter produtores agora, que a produção aconteça nos Estados Unidos? Qual que é a alternativa? Que espaço a China pode ocupar em termos de negociação nesse cenário que o Trump está colocando? Vão ser agora trabalhadores americanos com tecnologia chinesa, financiamento chinês e consumo chinês? Qual que é a ideia aqui? Então, esses termos racionais é que estão faltando para poder inverter a lógica da escalada de ataque para uma possibilidade de uma conversa e uma cooperação. Esses termos exigem alguma racionalidade e o que preocupa é que racionalidade não é o que tem marcado o dia a dia da Casa Branca. Aliás, tem as discussões lá entre Musk também, parte da equipe de Trump também tem demonstrado pouco apego a essa racionalidade, com as brigas de Elon Musk, Navarro, né, o chefe do comércio lá deles, todos acirrando também esse tom. Tem vários aspectos que tornam o ambiente um ambiente de fragilidade desse fator, que é um fator que a gente tem que relembrar aqui, racionalidade. Racionalidade significa cria o argumento, explica, coloca na mesa e vamos negociar. Sem a racionalidade não existe negociação. Eu preciso de um espaço onde caiba a construção de algo que se abre mão e algo que se oferta, algo que se abre mão e algo que se ganha dentro desse espaço. E é isso que está faltando. Vamos continuar observando para ver se esse fator começa a entrar na lógica desse movimento norte-americano. Por hora, continuamos em forte escalada, movimento aquecido e dificuldade de conseguir navegar nessa grande tempestade que está sendo o comércio internacional. Paulo. Mari, vamos falar então como é que foram as reações, né, das bolsas lá na Ásia Pacífico, aproveitando que a gente está falando desse tarifaço e da reação também da China, como é que foi?
Vamos lá, quarta-feira na China reagiu, né, negativamente em sua maioria, então a gente teve um efeito pesado, principalmente no Nikkei no Japão. O Japão teve uma grande queda, lembrando que ontem tinha sido um período de respiro. O Japão foi mencionado na terça-feira como um país que teria maior negociação a partir dos Estados Unidos, que os Estados Unidos chegaria com um olhar prioritário para aquele país, mas isso não foi suficiente para sustentar frente ao novo ataque aí, do Donald Trump em relação à China. Então, o Nikkei caiu no Japão, o índice Nikkei caiu 3,78%, fechando a 31.764 pontos. O índice Hang Seng de Hong Kong, que é o principal índice aí, que pensa no mercado aí de ação de entrada para o mercado chinês, ele subiu 0,74%, mas fechando a 20.276 pontos. Aqui vale notar que antes do começo, né, antes do dia da liberação, antes do 2 de abril, o patamar do Hang Seng estava em 23.300, 23.400 aproximadamente. Então, embora você tenha tido esse leve respiro no dia de hoje, né, de quarta-feira, ele ainda está carregando uma queda nessas últimas 2 semanas de aproximadamente 13%. Então, é um clima de operação, e boa parte do dia foi assim, lá na Bolsa de Hong Kong, é um clima de maiores vendas, tá? Ainda é um clima de maior insatisfação, embora aqui no nosso quadro esteja levemente verdinho. Esse verdinho é um pouco de uma recuperação, pequenas apostas a partir das fortes quedas. O clima é de forte queda. KOSPI na Coreia do Sul caindo 1,74, fechando 2.293,7 pontos, e o ASX 200 na Austrália caindo 1,8%, fechando a 7.375 pontos. Então, Bolsa Ásia Pacífico basicamente reagindo ainda em queda. Se a escalada das tensões não parece ter exatamente um teto, por outro lado, as bolsas vão reagindo sem também ter um piso. E esse é o nosso grande problema e o desafio que a gente vai ter que continuar observando. Até onde vão as negociações? Cabe esperar, cabe reagir. É isso que a maioria dos agentes está fazendo, essa conta dentro de casa e tentando se posicionar e acompanhar esse dia a dia. Paula. É isso, Mari. Obrigada. Vamos agora da Ásia para a Europa. E olha, a Comissão Europeia deve decidir hoje sobre as contramedidas comerciais aos Estados Unidos. E ao vivo, direto de Milão, na Itália, nosso correspondente, Diego Mezzogiorno, que tem todos os detalhes para nós. Quais são as expectativas para essa decisão, hein, Diego? Bom dia para você. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Sim, hoje é um dia crucial nas decisões dos 27 países da União Europeia. Essas repercussões que vêm derrubando as bolsas, e hoje as bolsas estão todas novamente no vermelho, né, com várias expectativas, tanto sobre posições da própria União Europeia de como vai ser formada a resposta às taxações dos Estados Unidos, mas também hoje uma expectativa em particular, que é a expectativa dos títulos americanos. Isso também está balançando as bolsas. Na reunião de hoje, Paula, eles vão juntar os 27 países com as demandas de produtos que podem ser taxados. A União Europeia promete o quê? Promete que essa taxação começaria já no dia 15 próximo, né? O que também seriam 2 dias antes da primeira figura política da União Europeia ir visitar Donald Trump, porque Giorgia Meloni já anunciou que no dia 17 irá visitar em Washington Donald Trump, e seria a primeira figura política a representar a Europa para tentar qualquer tipo de aproximação e negociação. Então, hoje, a partir das 2h30 da tarde, nós teremos já esta reunião. No final da tarde teremos uma resposta já do que pode ser taxado, porém, desde ontem está circulando aqui que a União Europeia tem uma bazuca na mesa. É exatamente essa expressão colocada. Nós temos uma bazuca na mesa e está pronta para ser usada. O que seria essa bazuca? Seria a taxação e regulação das Big Techs, especialmente as americanas, como resposta direta ao presidente dos Estados Unidos e, obviamente, uma resposta também política. Então, estamos a aguardar e acompanhar essa reunião, Paula. É isso, Diego. Muito obrigada, e a gente volta a qualquer instante com você, qualquer novidade aqui no Agora. Bom dia, viu?
Bom, Mari, Diego trouxe então essas informações, né? Bazuca na mesa. A gente ainda tem também um tempinho, né? Hoje é dia 9, supostamente essas tarifas entrariam em vigor no dia 15, o primeiro conjunto de medidas, né? E aí no dia 15 de maio seria o segundo conjunto de medidas. Qual que é a sua opinião aí sobre isso? Você acha que de fato é uma bazuca na mesa? Olha, a Europa ela está trazendo o debate, ela acabou conseguindo fazer um deslocamento de debate, que o Donald Trump, inclusive, já reagiu a isso, para não só o ambiente tarifário, mas para uma discussão mais ampla em relação à estrutura de comércio, levando para outros assuntos que não só os tarifários, mas as de regulação. Ele, pegando especificamente a questão da Big Techs, que é um dos assuntos que a União Europeia tem dito que é uma reação política. Ou seja, eu não vou só colocar tarifas, e se eu colocar, pelo menos as informações que a gente tem até agora são de que a Europa colocaria em setores específicos e não de maneira generalizada, mas não apenas pensando nessa resposta tarifária, mas pensando também em reagir do ponto de vista de regulação, ou seja, controlando aí provavelmente a ação e a capacidade de interação, de tomada de decisão das Big Techs, que são um grande motor aí também da economia norte-americana. Isso pode ter um efeito e isso é parte do que o governo norte-americano foi respondendo como não basta, inclusive na minha negociação, agora sentar e falar só de tarifas, eu quero falar também das barreiras não tarifárias. Quando entra no jogo das barreiras não tarifárias, entram essas regulações, entra a ação do governo frente à produção local em cada um dos países e certamente a Europa tem um campo vasto para entrar no debate com os Estados Unidos com relação a esse tipo de medidas. Então, se isso é capaz de mudar o papel do governo americano em relação a isso, é bem mais tenso. Ou seja, ou não é uma bazuca para o governo Trump? Primeiro que é difícil saber o que o governo Trump exatamente considera uma bazuca, pelo que eu estava dizendo no meu primeiro comentário, que é a falta de expressão da racionalidade. Se ele tem uma racionalidade, ele procura não usá-la plenamente exatamente para criar essa confusão. Isso é um método. Então, como a gente não tem toda a estrutura de pensamento racional estabelecida, fica difícil poder fazer uma análise concreta de isso é ou não é um temor para o governo Trump. A segunda questão é entender se é mais difícil para o Trump, do ponto de vista dos negócios, das Big Techs, certamente isso tem um efeito devastador, é significativo, pode mudar o patamar da relação desse tipo de setor, que é o setor de ponta da economia agora, e aí isso poderia ter um efeito do ponto de vista do setor privado e das pressões de ampliar ainda mais as pressões sobre essas medidas e com isso acirrar um pouquinho mais e complexificar ainda mais os desdobramentos possíveis dessa relação internacional. Paula? Bom, a Mari, como sempre, dando todo o contexto antes, né? Agora a gente vai ilustrar como é que está o mercado europeu, como é que está a abertura do mercado europeu. Vamos lá. Tá ruim. Vou adiantando aqui. Sempre. Estamos aqui no negativo, né? O mercado europeu bastante mexido também em ambiente de venda, né? Ou seja, reduzindo o seu posicionamento em função das grandes incertezas e os índices caindo de maneira significativa na Europa, de novo caindo em cima de quedas. Embora tenha tido um pequeno respiro na terça-feira, isso não tinha sido já suficiente para recuperar as quedas que vinham se acumulando desde a semana onde o 2, né, o dia da liberação vinha sendo anunciado. Então, essas quedas estão se acumulando e sempre que a gente olha aqui valores percentuais negativos, tentar lembrar que já é um negativo em cima de uma base menor do que estávamos operando antes do anúncio Trump. Então, é digamos assim, um ruim em cima do ruim. FTSE 100 no Reino Unido operando com menos 2,19%, 7.736,96 pontos. O DAX da Alemanha operando negativo em 2,26%, 19.797,66 pontos. E o CAC 40 da França operando também no menos 2,37 negativos, com 6.932,27 pontos. Então, de novo, clima de expectativa para quais serão os anúncios da Europa, se a Europa consegue se posicionar. O respiro possível é um posicionamento que nos mercados europeus cria alguma sensação de que realmente o Trump conseguiu empurrar os 27 países europeus para uma maior união e que a União Europeia consiga, nessa maior sinergia, propor algo que dê diretrizes, algum grau de segurança e no meio da tempestade que seja pelo menos aquele bote ali de salvação para as empresas e operadores diretamente no mercado europeu. É um pouco o que resta em cada um dos mercados, Paulo, sentir um foco de que eu posso me apoiar durante a tempestade em algum lugar. Eu acho que é isso que cada um dos países tem tentado construir e a União Europeia vai dar um sinal hoje sobre qual é a estratégia dela, que bote ela vai jogar para os operadores europeus. É com você.
E a gente segue falando disso ao longo de todo o Agora. E olha, qual será a nova reação da China agora com a entrada em vigor dessa tarifa de 104% dos Estados Unidos sobre os produtos chineses, hein? A gente vai avaliar com o Daniel Cassetari, especialista em comércio exterior e CEO da HKTC and Business Limited. Bom, Daniel, sei que você está aí na China, né? Então, como que a China está recebendo esse aumento de tarifas? Conta pra gente como é que foi a reação nesse dia nos mercados e também entre os chineses como um todo. Uma ótima noite para você. Aqui nós estamos de dia, né? Mas uma ótima noite para você e seja muito bem-vindo ao Agora. Muito obrigado. Bom, o mercado chinês ele está reagindo de forma extremamente estratégica, tá? O governo chinês, ele diferente do governo americano, ele caminha com sandálias silenciosas, né? Aqui o que eu tenho percebido nas negociações, aqui nós tivemos uma negociação, uma operação de aço para o Brasil e nós percebemos que o governo pede para que as indústrias retirem as ofertas do aço. Então nós tínhamos um pedido, vou dar um exemplo para vocês, nós tínhamos um pedido de aço já fechado, já pago e tudo mais, a indústria entra em contato e fala, olha, infelizmente eu vou retirar a minha oferta para vocês. Ah, mas nós já pagamos a entrada, não tem problema, eu devolvo o dinheiro. O preço do aço aqui, acabado, para esse produto nosso em específico, subiu em média de 70%. Eu tive caso de 50%, de 35% a mais. Com isso, vai ter uma queda na compra do aço, né? E o governo, eu tenho percebido que o governo está subsidiando essa quebra da venda, mas incentivando o aumento dos preços aqui pela China. O yuan aqui, né, o renminbi, ele tem sido desvalorizado, com isso também melhora bastante a oferta, né? As empresas estão buscando aí diminuir, o governo chinês vem diminuindo de uma forma artificial o valor da sua moeda em relação ao dólar, com isso o produto chinês passa a ficar mais interessante ainda. Então, a percepção aqui na prática, eu estou falando dentro de um centro logístico, né? A nossa percepção aqui comercial é da interferência mais em produtos para a indústria. Já no produto já acabado, zero interferência. E você estava comentando um pouco sobre esse papel do governo, né, na subsidiar os efeitos, de alguma maneira, entrar como um apoiador nos possíveis efeitos para as empresas. Então, assim, você está vendo aí uma mexida que vai influenciar cada vez mais o volume de vendas, os preços, mas o impacto sobre as empresas, você tem sentido que é isso. Essa força chinesa pública concentrada estaria disposta a entrar e apoiar para que a quebra, para dar espaço, fôlego mesmo para cada um, para os empresários também poderem se acomodar. É um pouco esse o sinal que você estava vendo aí? Exatamente. Aqui o governo chinês ele já tem isso como uma prática muito comum. Quando algum segmento tem uma tendência, independente de Trump ou não, tem alguma tendência a ter algum tipo de dificuldade, o governo é muito ativo nisso aí, né? E nesse caso, das exportações para os Estados Unidos, o governo tem sido muito ativo. Isso vai beneficiar muitos outros países, né? O Brasil, por exemplo, que compra bastante da China, ele tem um poder de compra muito maior. Então, essa situação que o governo chinês faz, ele faz o inverso dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos criam barreiras, ele utiliza de criar situações muito favoráveis para ele. Acredito que, se isso passar logo, que eu acredito que vai passar logo aí nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos tentar recuperar isso aí, vai ser bem danoso, já vai estar muito estrago aí, né? Mas em relação a preço, para o mundo, vai ficar melhor. Daniel, você comentou agora, né, na sua resposta que o Brasil sim pode se beneficiar. De que maneira você acha que ele vai se beneficiar? Você acha que ele desponta aí como substituto em exportações para diversos países ou mais exclusivamente aí para a China? A situação com os outros países não muda muito, né, em relação ao Brasil. A relação Brasil-China fica muito boa, né? A moeda chinesa deu uma desvalorizada. Assim como as bolsas vêm se desvalorizando pelo mundo, a moeda chinesa deu uma desvalorizada, o governo tem injetado dinheiro, né? Então, hoje o poder de compra do brasileiro, das empresas brasileiras, aumenta significativamente bem. Então, eu vejo dessa forma. Em relação ao mundo, não muda muito para o Brasil, essas medidas do Donald Trump.
É porque dentro do comércio exterior você tem as medidas políticas e as medidas operacionais. As medidas operacionais do Donald Trump, elas são irrelevantes, né? Já politicamente ela é bastante agressiva, mas operacional a China consegue tirar isso de letra com muita facilidade. Agora, você estava falando, né, de que os países tendem a se beneficiar pensando um pouco no fator preço, né? Ou seja, que os produtos chineses chegariam mais baratos e, nesse sentido, teria um fôlego aí no poder de compra para os países. Mas um dos temores aqui no Brasil é justamente que a China, na ansiedade de realocar parte da sua produção, possa inundar o mercado brasileiro, e aí pensando muito em manufaturados também, com preços mais baixos, e com isso a indústria brasileira acabar sofrendo nesse desvio de comércio. Como é que está esse clima de reposicionamento dos produtos baratos em outros mercados, pensando aí no produtor chinês? Ele vem aumentando, tá? O posicionamento em relação a produtos vamos colocar produto barato do consumo do dia a dia aí que as pessoas utilizam no seu dia a dia, ele tem aumentado. Aqui nós temos no nosso centro logístico aqui situações com a Rússia, que é um grupo em frente o nosso aqui, e nós estamos percebendo que está bastante aquecido o mercado. O que acontece nos Estados Unidos já é um produto mais para atender a indústria americana, né? O produto ali, a lanterna do carro que é fabricado lá em Detroit, que é o que o Donald Trump no seu discurso falou muito. Inclusive ele chamou o pessoal do sindicato lá para discursar no dia que ele decidiu falar sobre essa taxação. O produto acabado, mais que o americano vai sentir, no caso do celular, o iPhone, lá vai estar uma guerra agora para comprar iPhone que vem da China. E para o brasileiro nada muda. O Brasil ele tende a se beneficiar com a queda do valor do renminbi, do yuan, e no mais nada muda. A oferta chinesa está muito boa, o governo chinês está incentivando as vendas para o resto do mundo, inclusive para os próprios Estados Unidos, porque o poder de compra americano em relação aos produtos chineses aumentou com a queda do preço, da queda do valor da moeda chinesa. Então eles têm mais capacidade de compra. Eu acredito que isso não se sustenta, né? Não se sustenta, e o produto chinês continua chegando barato nas prateleiras, como sempre. Daniel, a gente tem falado aqui todos os dias, né, nas reportagens, nos nossos links, nos ao vivos, que Pequim, que a China, o governo de fato não iria dar o braço a torcer e não vai. Você, pelo fato de estar aí, né, então você consegue sentir o clima total. Realmente tem sido isso? Eles não querem mesmo dar o braço a torcer e por isso estão retaliando dessa maneira como foi? Eu vou te dar minha opinião pessoal aqui, algo que não é tão comum de se falar, né? Na prática, o governo chinês não está nem se importando. A sensação que nós temos aqui é que ele não se comenta disso aqui, né? Não por ser um país um pouco fechado, não por isso. Não se comenta porque o chinês ele ignora esse tipo de situação. Se aqui não vai, ali vai. Se aqui não quer, ali quer, entendeu? A substituição do produto chinês dentro dos Estados Unidos vai ser muito danoso, né? Então aqui não tem essa sensação. O governo chinês ele não está colocando tanta importância quanto o resto do mundo. O que o Donald Trump fala, que é amigo do presidente da China, que ele é amigo, que estão ligando para ele, eu não acredito nisso. Honestamente, eu não acredito nisso, porque isso é muito mais prejudicial a ele do que para qualquer outro país. E também tem a questão de que agora estão falando que a Índia se beneficia, porque no passado a Índia é um país que tem bronca aí com a China por território e tudo mais. A Índia é um mercado que vem despontando aí nos últimos 20 anos, naturalmente. Naturalmente a Índia vai sobressair, não é uma guerra contra a China. Não é uma coisa que os Estados Unidos faz em favor dele, beneficiar, ajudar a Índia, né? Vietnã, Índia, Tailândia. Então são países assim que é extremamente irrelevante para a economia chinesa nesse momento. Nesse momento é extremamente irrelevante. Então a sensação aqui e a importância que o governo chinês está dando de impacto, ela é zero. O que o governo chinês está fazendo é precavendo. Então eu já disse antes, ele não vai esperar a bomba estourar. Então se eu perco em relação à taxação, eu aumento o meu preço. Se eu perco em relação à taxação, dependendo do que for, eu diminuo o meu preço. E eu subsidio as fábricas, não tem problema. Então o governo chinês ele é muito agressivo. Ele é totalmente diferente
do que o Trump fica falando muito, ele fala muito alto, fala bastante, fala para todo mundo ouvir. Já o governo chinês vai lá caladinho e faz. Né? Isso é o que está acontecendo agora aqui na China. Agora, esse clima aí de certa... Vou usar a palavra forte para o momento, que é tranquilidade que você está passando para a gente, né? É um ambiente, é a construção de um ambiente certamente de muito valor para a operação enfim, operação econômica, dos agentes econômicos em comparação com o clima de forte instabilidade e vulnerabilidade do resto do mundo. Então, o governo chinês fazer esse esforço, eu acho que dá para entender e provavelmente é muito positivo para não ter os tombos. Mas, na prática... os Estados Unidos, de fato, é um player importante. A ideia de girar para outro lugar, é difícil pensar um giro completo. Mais de $1 trilhão das riquezas acumuladas chinesas estão em dólares. Uma parte grande na economia americana, outra parte espalhada também, enfim, na Europa, mas cotadas todas em dólar. No médio prazo não dá para ignorar a economia americana? Ou você acha que realmente a China consegue pensar num mundo, numa gestão da sua relação global sem Estados Unidos? Impossível. Impossível. Hoje, qualquer país do mundo é impossível de imaginar um cenário sem os Estados Unidos. O que acontece é que nesse arroxo vai apertar mais no pé do americano, ou seja, vai apertar primeiro no pé do americano e depois no pé do chinês, entendeu? Então, não dá para ignorar, é impossível ignorar o valor da economia norte-americana, a importância dela para o mundo, o quanto o americano distribui dinheiro quando ele faz compra em todos aqueles países que eles citaram em relação às taxas. É muito importante isso aí, né? Não tem como ignorar. Porém, o arroxo irá apertar primeiro no pé do governo americano e no povo americano. E depois, talvez sim, com certeza vai apertar. A China também não conseguirá sustentar por tanto tempo uma situação. É uma queda de braço, vamos ver quem tem mais força. Eu percebo que a movimentação chinesa é um pouco mais eficaz do que a movimentação americana, enquanto o governo subsidia preço de um lado, subsidia guerra do aço do outro, então ele vem movimentando estrategicamente os seus peão ali no jogo de xadrez, né? O governo chinês está matando um peão para movimentar com um bispo, é algo mais ou menos assim, se fosse um jogo de xadrez. Bom, você viu aí Daniel Cassetari, especialista em comércio exterior e CEO da HKTC and Business Limited. Bom, muito obrigada, viu, Daniel, pela sua participação, pela sua gentileza em estar aqui com a gente à noite aí na China e aqui na nossa manhã, nesta quarta-feira no Agora. Muito obrigada, viu? Obrigado, tenha um bom dia. Igualmente, tchau, tchau.